Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos nessa noite, Pai. Obrigado por cada vida que se dispôs a vir nessa noite para aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Nós queremos, Pai, a cada dia se aprofundar mais no Senhor, Pai, na Tua Palavra, conhecer mais a Ti, Pai. Nós colocamos o nome desse momento aqui de imersos, Pai. Por quê? Porque nós queremos imergir na Tua Palavra, Pai, ir mais fundo em Ti, Pai, mergulhar mais fundo na Tua presença, Pai. Que possamos, Pai, estar aqui, Pai, buscando a Tua presença, a Tua face dia a dia, Pai. Fala conosco através dessa aula, Pai, através dessa palavra, Pai, que possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra, Pai, pois a Tua Palavra é libertadora para nossas vidas, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, e versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18, é um texto bastante conhecido. Mateus 28, 18 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então esse texto é um texto que a gente chama de Grande Comissão, que é o texto que Jesus nos ordena a cumprir uma missão. Jesus é bem claro em dizer assim: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, após morrer, passar 3 dias na sepultura, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vai ao encontro dos seus discípulos e ele faz essa declaração: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois de fazer essa declaração, Jesus ele dá uma ordem. Ele fala assim: Portanto, vão e façam discípulos. Quando a gente fala ir e fazer discípulos, a gente pensa assim: mas como que eu vou ir fazer discípulos? Eu não sou capaz, não tenho os dons, não sou muito preparado. Mas Jesus, ele nos deu uma ordem. Ele não perguntou se nós tínhamos todas as ferramentas suficientes, ele nos deu uma ordem. E essa ordem não está baseada naquilo que nós sabemos, naquilo que nós achamos que sabemos muitas vezes, ou em outra coisa, não. Essa ordem tem uma autoridade, e essa autoridade é a autoridade que Jesus recebeu ao ressuscitar. Ele falou assim: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então a nossa chamada para irmos e fazermos discípulos é baseada não na nossa capacidade ou na nossa autoridade, mas baseada na autoridade que Jesus recebeu. Ele falou assim: Toda a autoridade me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É uma ordem, Jesus nos deu essa ordem. E se hoje nós estamos aqui, é porque aqueles 11 discípulos de Jesus obedeceram fielmente a essa ordem. Já pensou se Pedro, Tiago, João e os demais discípulos falaram assim: eu acho que vamos ficar aqui em Jerusalém, vamos ficar aqui tranquilo, não vamos fazer mais nada. Não, mas eles obedeceram a ordem de Jesus. Eles haviam caminhado 3 anos com Jesus, e quando eles viram que Jesus ressuscitou, cumpriu aquilo que havia dito, eles obedeceram a ordem de Jesus. E graças a essa obediência deles, hoje nós temos essa mensagem aqui conosco, temos a palavra de Deus conosco, por causa da obediência daqueles discípulos. E eu e você hoje somos esses discípulos. E nós temos a missão de passar o bastão para a próxima geração. Você já assistiu à Olimpíada? Revezamento 4x100? Como é que funciona? Tem os corredores lá, 4 corredores, é dada a largada, um corredor corre com um bastão na mão. E a missão dele é passar o bastão para o próximo corredor. E assim por diante, até a corrida ser concluída. Aqueles discípulos de Jesus saíram à corrida com o bastão na mão. E eles foram passando o bastão de geração em geração, através da transmissão da palavra de Deus, através da pregação da palavra, do ensino da palavra, eles foram passando o bastão. E muitas vezes, diante de adversidades, porque se você pegar e estudar a história da igreja, você vai ver que nos primeiros séculos, os cristãos eram perseguidos, sofriam perseguição por pregar o evangelho, em muitos lugares, até hoje,
Ainda os cristãos sofrem por pregar o evangelho. Mas aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, eles não deixaram o bastão cair. Eles passaram o bastão para a próxima geração e a mensagem foi chegando. Jesus deu uma ordem para eles pregarem em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E os confins da terra é onde nós estamos hoje. A mensagem do evangelho chegou aqui, até nós hoje aqui, por causa que esses discípulos obedeceram essa ordem que Jesus deu. E hoje essa ordem é dada a mim e a você. Independente de você ser um pastor, ser um obreiro, ser um líder, nós, como discípulos de Jesus, recebemos essa ordem de fazermos discípulos. Todos nós aqui somos líderes em algum lugar, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, em algum lugar, todos nós exercemos algum nível de influência. Por mais, às vezes, incapaz que a gente acha que a gente é, mas todos nós exercemos algum nível de influência. E através dessa influência nós temos que fazermos discípulos de Jesus. Pregar a mensagem do Evangelho, para que essa mensagem chegue até outras pessoas. Se eu e você aqui estamos hoje, é porque um dia alguém nos ensinou a palavra de Deus, pregou a palavra de Deus, orou por nós, e nós temos essa missão de levar essa mensagem adiante. O que diferencia, quero fazer uma pergunta para você, o que diferencia a multidão dos discípulos? Jesus, quando caminhou aqui na terra, ele tinha vários públicos. Ele tinha a multidão, tinha os seguidores e tinha os discípulos. O que diferenciava a multidão dos discípulos? É que a multidão buscava Jesus apenas por aquilo que ele oferecia. Elas iam enquanto Jesus para receber uma cura, receber um milagre, receber uma bênção. A multidão, quando Jesus estava fazendo milagres, maravilhas, era a multidão que estava ali. Mas os discípulos, eles estavam nos momentos de angústia de Jesus. Quando Jesus foi para o Getsêmani, estava lá suando sangue, quem estava com ele? Os discípulos, e nem todos os discípulos, apenas os mais chegados. Porque o que diferencia a multidão dos discípulos é a obediência à ordem de Jesus. Muitas vezes nós viemos aos cultos e somos apenas multidão. Viemos buscar uma bênção, uma cura, um milagre, e não obedecemos às ordenanças de Jesus. O que faz a diferença na vida do cristão não é apenas vir ao culto, mas é obedecer os mandamentos de Jesus. Cumprir a missão que Jesus nos deu. E cumprir essa missão, muitas vezes, não é fácil. Porque o que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cadeira de balanço e siga-me. Tome a sua cadeira de massagem e siga-me. Não. Jesus falou o quê? Tome a sua cruz. E a cruz não é algo confortável, não é um instrumento de conforto, mas é algo destinado para morrer. E eu e você, como discípulos de Jesus, precisamos morrer. E morrer muitas vezes para as nossas vontades. Seria muito bom estar em casa hoje, quem sabe, assistindo um filme, descansando. É muito bom. Mas muitas vezes, para a gente poder ir além, emergir mais em Deus, mergulhar mais fundo, nós precisamos, às vezes, sacrificar o nosso tempo, tirar um tempo, vir aqui na igreja, aprender. É sacrificioso. A caminhada com Jesus não é fácil. Exige sacrifício ser discípulo de Jesus. Um discípulo, ele precisa estar muito próximo ao seu liderado, do seu líder, no caso. Aqui nós não estamos procurando fazer discípulos para homens, não, mas discípulos de Jesus. E a nossa missão é caminharmos próximos a Jesus para nós nos tornarmos parecidos com Ele. Não sei se você já ouviu falar, mas na cultura judaica, os meninos eram educados desde cedo. Aos 6 anos de idade, eles já sabiam o Pentateuco. Já liam o Pentateuco, já sabiam de cor ali. Dos 6 aos 10 anos, eles já decoravam o Pentateuco ali. Eles iniciavam a sua alfabetização ali. E até os 10 anos de idade, eles sabiam de cor do Gênesis até Deuteronômio. Sabiam de cor. E os melhores meninos ali iam para a segunda fase. E eles, depois dos 10 até os 15 anos, eles decoravam o restante do Antigo Testamento. E eles sabiam de cor e salteado ali. E esses meninos eram chamados de Talmidim, Talmid, que eram os discípulos de um rabino.
Eles eram discípulos de um rabino chamado de Talmide. E os rabinos diziam a esses meninos que eles tinham que andar tão próximos a ele que a poeira que o rabino levantava quando andava deveria pegar na sua roupa, porque eles deveriam estar próximos para poder aprender daquele rabino tudo o que ele ensinava. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos andar próximo de Jesus, para que a poeira dos seus pés encralaque em nós, para que a gente possa ver Jesus fazendo o que ele faz todos os dias, ensinando. Por que você acha que Jesus chamou aqueles discípulos para segui-lo? Para eles verem como Jesus se comportava. E eu e você hoje não temos Jesus aqui fisicamente para a gente seguir ele dia a dia no que ele faz, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia que nos ensina as ordenanças de Jesus. Quando nós lemos a palavra e praticamos ela, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. E a nossa missão é andar tão perto de Jesus para que a gente possa pegar a poeira do seu pé, se encralacar em nós, para que a gente se torne parecido com ele. E essa missão, muitas vezes, de andar próximo a Jesus, é difícil, porque quando a gente começa a andar próximo de Jesus, a gente começa a ver que Jesus é perfeito, é aquele que salvou, nos purificou, e a gente começa a ver que a gente é imperfeito. E a gente precisa começar a fazer o quê? Mudar a nossa maneira de viver, mudar a nossa maneira de se comportar. Quando a gente começa a caminhar próximo a Jesus, a nossa maneira de viver é transformada. Como eu costumo falar sempre aqui, é impossível você conhecer a Jesus e continuar vivendo da mesma maneira. Quando a gente tem um encontro real com Jesus, a nossa vida é completamente transformada. A gente pode ver na vida de Zaqueu, por exemplo, que era um publicano e era um homem tido como um mal visto pela sociedade. E Zaqueu, quando se encontra com Jesus, Jesus fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. E Jesus vai na casa de Zaqueu lá para jantar, e os acusadores chegam lá e falam assim: como Jesus ousa sentar na casa desse publicano, pecador? E Jesus, ele não pregou para Zaqueu em momento nenhum. Você pode ler o texto ali de Lucas, Jesus não falou nada para Zaqueu. Mas o que Zaqueu fala? Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Primeiro ele fala assim: eu vou dar hoje metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, 4 vezes mais eu vou restituir. Zaqueu, ele ficou constrangido com a presença de Jesus naquele lugar, que Jesus não sequer precisou pregar para Zaqueu, porque Zaqueu reconheceu, viu a diferença na vida de Jesus, viu que Jesus era o Salvador e teve a sua vida completamente transformada. E é isso que deve acontecer comigo e com você. Hoje eu e você somos discípulos de Jesus. E quando nós nos aproximamos dele, nós começamos a ver o quão pecadores nós somos. E a gente começa a mudar a nossa maneira de viver. Nós começamos a nos tornar discípulos de Jesus, mais parecidos com Jesus. E para você, quem sabe você pensa assim: mas Felipe, já faz tanto tempo que eu sou cristão e parece que nada, eu sou o mesmo, nada mudou. Mas isso é um processo, às vezes, é doloroso. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver Pedro. Pedro caminhou 3 anos e meio com Jesus, caminhou sobre as águas, viu Jesus ressuscitar morto, viu Jesus curar cego, aleijado, surdo, viu todas as maravilhas possíveis. E quando chega no Getsêmani, lá que eles vão prender Jesus, o que Pedro faz? Arranca da espada e dá na orelha do servo do sumo sacerdote lá. E para piorar, quando vão prender Jesus logo à frente, Pedro havia falado que não ia negar Jesus. Chega um momento lá que alguém começa a falar: esse homem é parecido com Jesus, é discípulo dele e tal. Pedro ainda nega Jesus. Havia caminhado 3 anos com Jesus, fez juras de amor por Jesus, e chega lá um momento que alguém começa a questionar ele, Pedro nega Jesus. Então, muitas vezes, eu e você estamos nessa situação. A gente é pressionado alguma vez, que outra a gente acaba negando Jesus. Nós precisamos fazer não como Judas, mas como Pedro. Pedro, apesar de ter negado Jesus, quando o galo cantou, fala que ele chorou amargamente. Ele se arrependeu de ter negado Jesus. E parece que a vida de Pedro começou realmente a ser transformada, parece que depois que Jesus foi embora. Porque enquanto Jesus estava ali, parece que Jesus estava sempre ali próximo, e Pedro estava como, quem sabe, como uma muleta. Estava ali e tal. Mas quando Jesus vai e deixa o Espírito Santo, Pedro sabia que agora em diante a missão de levar a palavra de Jesus cabia a ele. E Pedro começa a praticar aquela palavra. Pedro sai de aprender e ele começa a ser o pregador, ele começa a ensinar aquele povo. E quando o Espírito Santo desce em Atos,
Pedro, na sua primeira mensagem, ganha 3.000 almas. Tem um impacto profundo. A igreja passa de 120 membros para 3.000 pessoas salvas em um único dia, através da mensagem de Pedro, que teve a sua vida discipulada por Jesus. Mas foi um processo, foi 3 anos e pouco, caminhando com Jesus, para depois Pedro ter uma atitude de um discípulo de Jesus de fato, né? Porque enquanto ele estava ali, ele às vezes se comportava de maneira bruta, muitas vezes como impulsiva, mas quando Jesus se vai, Pedro recebe o Espírito Santo e ele começa a praticar os ensinamentos de Jesus. E muitas vezes eu e você precisamos passar por situações adversas para que nós possamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Ser discípulo de Jesus significa renunciar às nossas vontades. E muitas vezes, igual eu estava conversando com o irmão ali atrás, ele comentou que uma vez ele ouviu uma mensagem de perdão, e através daquela mensagem ele pôde liberar o perdão para uma pessoa que ele tinha guardado ofensa. E o perdão é algo desafiador na vida do cristão. Porque muitas vezes a gente é ofendido, recebe algo que a gente não gostaria, mas os ensinamentos de Jesus principalmente é o perdão. Ser discípulo de Jesus requer abrir mão da nossa vontade e ir lá muitas vezes pedir perdão, perdoar a pessoa, liberar o perdão, porque ser discípulo, o que diferencia a multidão de um discípulo é a obediência. A obediência aos mandamentos. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8 e 31, diz assim, ó: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, para que nós sejamos discípulos de Jesus, é necessário nós permanecermos firmes na palavra de Deus, obedecer às ordens de Jesus, cumprir aquilo que Ele nos ordenou, obedecer a palavra de Deus. E muitas vezes, obedecer a palavra de Deus é desafiador, é difícil. Mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos cumprir a missão que Jesus nos deixou. Nós temos essa missão de levar essa mensagem ao nosso próximo, à próxima geração. Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas têm perdido a fé, têm desacreditado. A gente vive num tempo onde a fé tem sido afrontada, onde aquilo que a gente crê como verdade da palavra de Deus tem sido confrontado pelas pessoas. E eu e você temos a missão de ensinar a próxima geração. Não apenas os nossos filhos, mas a próxima geração que virá. Porque os nossos filhos eles vão ser atacados em todas as áreas. Se você hoje deixar o teu filho na internet ali, ele vai ser bombardeado o tempo inteiro por influências que não condiz com a palavra de Deus. E eu e você, como pais, como avós e como discípulos de Jesus, temos a missão de ensinar essa geração a conhecer a Jesus. Porque vai chegar, se a gente não fazer isso, essa geração vai acabar não tendo os princípios que nos trouxeram até aqui e vai acabar se perdendo. E a responsabilidade muitas vezes vai ser nossa por não ter ensinado, não ter dado a direção, não ter ensinado no caminho, não ter trazido essa geração para perto de nós, para eles verem como a gente caminha e seguirem nossos passos. Porque Paulo fala assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E eu e você precisamos também ter essa ousadia de declarar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles possam olhar para mim e para a tua vida e falar assim: nossa, o meu pai é parecido com Jesus. Nossa, aquela pessoa é parecida com Cristo. E eles imitarem as nossas atitudes. Mas para isso é necessário que eles estejam próximos de nós, perto de nós, para que a gente possa ensinar a eles dia e noite. A palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, fala que Deus deu uma ordem que eles deveriam ensinar no caminho, quando tivesse à mesa, o tempo inteiro a palavra de Deus. E você não vai estar pregando o tempo inteiro, mas você precisa estar praticando a palavra de Deus o tempo inteiro. Às vezes você não vai estar pregando toda hora, mas a tua vida precisa ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Ser o Evangelho que as pessoas vão ler. As tuas atitudes precisam refletir o caráter de Jesus. Nós precisamos refletir
as características de Jesus na nossa vida. Isso é desafiador muitas vezes. Porque o que transforma a vida muitas vezes não vai ser uma mensagem, não vai ser uma palavra, mas vai ser o nosso testemunho, a maneira da gente viver. Jesus nos chama para ser suas testemunhas aqui na terra, ser seus embaixadores. Um embaixador é o quê? É um representante. E nós somos representantes de Jesus aqui na terra. E isso é um desafio a nós. E nós precisamos estar próximos a Jesus, caminhando com Ele todos os dias, estando diante dEle todos os dias, na presença dEle, buscando Ele, buscando na palavra, para que a gente se torne parecido com Jesus. Isso é todos os dias, é na caminhada que você vai se tornando parecido. Porque muitas vezes quando você está no teu dia a dia, parece que nada muda. Parece que as coisas sempre são a mesma coisa. E vai dia, vem dia, você vai lá, bate o cartão e faz o que tem que fazer no dia a dia e parece que nada aconteceu. Mas quando você olha para trás, você vê o quanto mudou. Se você olhar para trás na tua vida, quem sabe há 5, 10 anos atrás, você vê, nossa, como a minha cabeça mudou, como a minha maneira de ver as coisas mudou. Mas parece que no dia a dia nada acontece. Mas a vida nossa é dia a dia, é de pequenas atitudes que a nossa vida é moldada, é transformada. E nós precisamos estar dispostos a ter pequenas atitudes, disciplina diária, para que a nossa vida seja transformada. Às vezes parece que nada está mudando, mas quando você olha para trás, você vê o quanto mudou na sua vida. O quanto Jesus já transformou você vê o quanto o caráter de Cristo já entrou em você. Mas isso é diário, deve ser constante na nossa vida. E muitas vezes quando a gente tropeça, quando a gente cai, a gente pensa em desistir, mas não. A gente precisa se levantar e continuar seguindo a Jesus, obedecendo a ordem que Ele nos deu. E essa ordem é: ide e façam discípulos de todas as nações. Algo interessante nesse texto é que Jesus deu uma ordem. E quando você pega esse verbo, o ide, se você pegar no original, é como se fosse indo. Então, enquanto você vai indo, você vai fazendo discípulos. Então, na tua caminhada, no teu dia a dia, é nessa parte que você faz os discípulos. É no cotidiano diário que você vai fazendo o discípulo. Enquanto você vai caminhando, você vai formando discípulos. Sejam eles teus filhos, sejam eles pessoas que são liderados na igreja, pessoas que caminham com você aqui na igreja. É nessa caminhada que você vai fazendo discípulos. E baseado na autoridade de Jesus. E algo que Jesus fala aqui é para a gente ir e fazer discípulos de todas as nações. E quando a gente lê ali todas as nações, a gente pensa assim, eu vou ir para a África, eu vou ir para a Ásia, eu vou lá para o Irã, eu vou para a Disney, eu vou para algum outro lugar, quem sabe eu vou fazer missão nas nações aí fora, não vou ficar fazendo no Brasil. Mas nações não é apenas os lugares, países, coisas assim, não. Nações são grupos de pessoas que têm uma mesma linguagem, costumes iguais, se vestem iguais. Por exemplo, se você pegar uns médicos eles têm, se você vê um médico, você vai saber que ele é médico, porque eles se vestem iguais, eles têm um vocabulário próprio deles ali, que é uma linguagem mais técnica, eles têm uma cultura diferente, você vê que ele não se comporta como uma pessoa comum. Um engenheiro, cada profissão tem o seu linguajar, tem a sua característica, cada grupo de pessoa tem a sua característica. Se você for, por exemplo, num grupo de pessoas que andam de skate, eles têm a sua linguagem própria, têm o seu jeitão próprio, a sua maneira de vestir, e esses grupos são as nações. E todos nós aqui estamos inseridos em pequenas nações. No nosso trabalho, são pessoas que falam a mesma língua que a gente fala. São pessoas que têm o mesmo convívio diário que a gente fala. E nós temos a missão de evangelizar essas pequenas nações, influenciar essas nações que estão ao nosso redor. E se Jesus nos enviar para outros países, que nós façamos missão também lá. Mas nós não podemos ficar pensando assim, não, eu só vou fazer missão se for fora, se for em outro lugar. Não, nós temos que fazer missão em todo o tempo, enquanto nós vamos caminhando na nação que nós estamos inseridos, no grupo de pessoas que nós temos influência, ali nós precisamos fazer missão. Muitas vezes as pessoas vêm para Cristo e, por exemplo, não há um skatista, alguém que é do hip hop, alguém que é de algum grupo que a gente fala que é diferente, né? Vem para Cristo e às vezes a pessoa se afasta daquele grupo que ela estava convivendo ali. Às vezes é necessário um pouco para poder não ser influenciado, alguma coisa nesse sentido, mas é necessário às vezes a gente caminhar próximo dessas pessoas para que a gente possa
exercer influência. Se você não tiver, eu, por exemplo, se eu for num grupo de skatista, eu não vou conseguir falar a linguagem dos caras, porque não é meu estilo. E muitas vezes Deus vai trazer uma pessoa dessa para próximo de nós, vamos ganhar eles para Jesus, e essa pessoa vai lá ser enviado por nós para fazer missão naquele grupo de pessoas, para trazer mais pessoas para Cristo, e assim por diante. Cada um de nós, Deus enviou para um determinado grupo de pessoas, com uma linguagem própria, com um estilo próprio. E nós temos a missão de pregar o Evangelho nesta nação que nós estamos inseridos. A missão é minha e tua. Jesus nos deu uma ordem. E uma ordem, ela tem que ser obedecida. Se você está no exército e o teu superior dá uma ordem, vai lá fazer tal coisa. Você faz essa ordem baseada na autoridade daquela pessoa que ordenou. E Jesus nos deu essa ordem. Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. E eu e você temos a missão de fazermos discípulos. E ele fala assim: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu ordenei a você. Então nós temos essa missão de batizar, ensinar a obedecer a tudo aquilo que Jesus nos ordenou. Então nós precisamos ter isso em mente. A nossa missão é o tempo inteiro, às vezes batizar, é ensinar, é discipular, é pregar a palavra. E muitas vezes a gente fica limitado apenas a um desses aspectos. Nós precisamos cumprir essa ordenança de Jesus. Trazer as pessoas a Cristo e ensiná-las na caminhada. Quando você começa a caminhar perto de alguém, você começa a se tornar parecido com aquela pessoa. Se você começar a conviver com ela, você começa a pegar hábitos, trejeitos, jeito de falar, porque você começa a caminhar com pessoas, com aquela pessoa ali o tempo inteiro. E eu e você temos essa missão de caminharmos com Jesus, para nós começarmos a tomarmos os hábitos de Jesus, os costumes de Jesus. E quando a gente tomar esse costume para nós, as pessoas que caminham conosco vão ver isso em nós e vão começar a nos imitar, a seguir a Jesus através da nossa vida. Jesus diz em Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é algo que eu e você precisamos fazer todos os dias. Tomar a cruz é ir para a morte todos os dias. Não para a morte física, mas para a morte da nossa carne, para a morte das nossas vontades, para a morte do nosso orgulho, da nossa soberba. Nós precisamos tomar nossa cruz e todo dia irmos para esse caminho de morte. A morte do pecado na nossa vida, deixar os hábitos do passado para trás. É diária essa missão. Algo que eu li, que eu anotei aqui, fala assim, ó: tudo que fazemos como cristão deve ter Cristo como autoridade. Ele é o Rei, Salvador, o Filho de Deus que sabe agradar o Pai. Então tudo que nós fizemos deve ser baseado na autoridade de Cristo. Eu estou aqui hoje não porque eu sou capacitado, não, porque eu ouvi a ordem de Jesus e eu obedeci. Tem uma missionária que, esqueci o nome dela até, que ela era americana e ela veio até a Amazônia evangelizar os índios. E um dia um repórter veio conversar com ela e perguntou por que ela estava ali. E ela falou assim: eu ouvi uma ordem e eu obedeci. Ela falou apenas isso: eu ouvi uma ordem e eu obedeci. A ordem era o quê? Ide, fazei discípulos de todas as nações. E essa mulher, ela viveu a vida inteira dela entre os índios e morreu naquele lugar, deu a sua vida em favor daquela ordem que ela havia ouvido de Jesus. Que sabe, você não vai ser enviado para um lugar desse, mas você é enviado a um lugar específico, no teu trabalho, na tua escola, faculdade, aqui em Telêmaco Borba, na tua casa. Você foi enviado por Jesus. E você precisa dar a tua vida em favor dessa causa, dedicar a sua vida em favor da causa de Cristo, que é fazer novos discípulos, passar a mensagem adiante. Pessoas no passado deram a sua vida em amor a essa mensagem. Se você estudar a história, conta que os missionários moravianos, na época de 1600, se eu não me engano ali, houve um reavivamento, eles receberam a palavra de Deus,
e eles decidiram se vender como escravo a um fazendeiro para ter a oportunidade de pregar para aqueles homens que eram escravos. Eles foram até aquele homem e se venderam como escravo para ter a oportunidade de pregar a palavra de Deus àqueles escravos. Eles deram a sua vida para ter a oportunidade. Eles nem sabiam se aqueles escravos iam se converter, mas eles sabiam que eles precisavam pregar a palavra de Deus. E se eles não fossem lá, aqueles escravos iam morrer sem conhecer a Cristo, sem ter a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. E eles foram lá e se venderam como escravos, sabiam que era um caminho sem volta, que não teria mais retorno, era uma viagem só de ida. E eles foram e dedicaram a sua vida para levar a mensagem do Evangelho. E eu e você precisamos ter esse senso de missão, de urgência, de dedicar a nossa vida em favor das pessoas que nos cercam. Você saber que tem pessoas que estão se perdendo, que estão indo para um caminho de desgraça, que estão indo para a morte, e você tem a solução para a vida delas, e você não falar, você está sendo pecador, você está sendo omisso. Nós temos a solução para o problema do mundo, que é o pecado. O problema do mundo não é a fome, não é o coronavírus. O problema do mundo é o pecado. E eu e você temos a solução para esse problema, que é a mensagem de salvação de Jesus. A única salvação para o homem é Jesus Cristo. E eu e você temos essa mensagem. E muitas vezes nós ficamos sonegando o remédio para os doentes. Nós temos, às vezes eu me pego assim, eu sinto algo de Deus de falar para uma pessoa e eu fico assim, eu fico relutando, pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é uma coisa da minha cabeça? Só que vai fazer mal eu falar? Vai fazer mal eu ir lá orar pela pessoa? Não vai fazer mal. Então eu vou lá e eu tenho que ir lá e fazer. Porque se eu ficar nessa, não, eu acho que eu vou ficar aqui na minha, não vou orar ali, vou ficar, acho que é coisa da minha cabeça. Não, eu tenho que ir lá e obedecer a ordem de Jesus. Porque a mensagem do Evangelho, ela é transformadora. A gente pode ver na nossa vida, na vida de pessoas que nos cercam, o quanto Jesus transforma a nossa maneira de viver. Pessoas são completamente transformadas pela mensagem do Evangelho. Pessoas que estavam perdidas no mundo da droga, no mundo do crime, no pecado, e são transformadas por essa mensagem. E eu e você temos essa mensagem na mão. Quem sabe você não vai ser a pessoa que vai até a Índia pregar para os indianos, que vai até a China, que vai até a Coreia do Norte, mas quem sabe você é a pessoa que vai ganhar aquela pessoa que vai lá evangelizar os perdidos, aqueles que nunca ouviram a mensagem do Evangelho. E eu e você temos essa missão, de pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa missão não é convencer as pessoas, a missão de convencer é do Espírito Santo. A nossa missão é pregar, e o Espírito Santo vai agir no coração das pessoas. Porque muitas vezes na nossa vida a gente ouve a palavra, vem aqui no domingo, mas parece que tem aquela horinha que parece que a ficha cai e a gente começa a praticar aquilo lá, que a gente ouviu. A gente ouviu a vida inteira, mas tem um momento específico que parece que a chave virou na nossa vida. Por quê? Porque a gente está ali, ouvindo o tempo inteiro, se debruçando na palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar aqui, buscando, para ir mais profundo, para ir mais além. Nós temos a oportunidade de ficar na praia, ficar tranquilo, na beiradinha do mar, molhando os pés. Mas Jesus, Ele nos chama para ir além, para ir mais profundo, para nos imergir na sua presença. E essa obediência, essa ordem de Jesus é que nos vai levar para mais profundo. É que vai separar a nossa vida da multidão. Porque muitas vezes eu vejo pela minha vida, eu vivi muito tempo como sendo um cristão da multidão, que buscava Jesus apenas por aquilo que Ele podia me oferecer. Mas nós precisamos sair do nível de multidão e irmos para um nível de comprometimento da causa, um nível de discípulo, um nível daquele que dá a vida pela causa. Todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, todos morreram como mártires, deram a sua vida pela causa. E as mortes deles não foram mortes leves, foram mortes de tortura. João, apesar de ter morrido na velhice, ele passou por inúmeras torturas, foi colocado num talão de um tacho de óleo fervendo, foi levado por uma ilha cheia de animais peçonhentos, sofreu pela mensagem do Evangelho. E assim como os primeiros cristãos sofreram. E eu e você hoje não temos essa preocupação se a gente olhar.
A gente pode pregar em qualquer lugar, na rua, na praça, no nosso trabalho, no intervalo do trabalho. A gente tem a liberdade de abrir nossa rede social e pregar o evangelho livremente. Não temos essa perseguição. Mas muitas vezes nós se intimidamos e acabamos ficando apáticos, sendo um cristão da multidão, buscando a Jesus apenas por aquilo que Ele pode nos oferecer, sendo que Ele nos chama para ir além, para nós irmos mais profundo na sua palavra e na caminhada. Que nós possamos entender essa mensagem de Jesus, que Ele nos deu uma ordem, e nós precisamos obedecer esse ide. Muitas vezes não vai ser fácil, vai ser tribuloso, vai ser dificultoso você sair da tua zona de conforto, mas é necessário para que nós se tornamos parecidos com Jesus. Porque Jesus fala assim em sua palavra, que aquele que ouve a minha palavra e a pratica é um homem prudente. Nós precisamos ouvir e praticar. Se você pegar um judeu, quando eu falo lá aquela passagem de Deuteronômio assim, ouve, ó Israel, o mandamento do Senhor teu Deus e tal. Quando o judeu fala, escuta a palavra ouve, ele não é apenas ouvir e escutar, mas é obedecer. A palavra no original é shema. Então, essa palavra quer dizer ouvir e obedecer. E muitas vezes nós ficamos apenas ouvindo, mas nós precisamos obedecer a palavra de Deus. É praticar a palavra de Deus, é ter não apenas ouvidos para ela, mas a prática diária dessa palavra na nossa vida. E isso é desafiador. Isso vai ser muitas vezes difícil, mas é necessário para que nós possamos sair do nível de multidão e irmos para um nível de discípulo de Jesus. Sairmos de seguidores apenas ali, mas sermos discipulados por Jesus, sermos transformados por Jesus. Porque quando Jesus estava ali no meio da multidão, ele falava uma parábola, mas ele não explicava para a multidão, ele explicava para os discípulos, ele ensinava os discípulos. Eu e você, como discípulos de Jesus, temos a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Jesus. Quando nós estamos próximos a Jesus, nós passamos a escutar a sua palavra e a praticar ela. Jesus começa a dar direção para a nossa vida. Às vezes a gente está desorientado, procurando uma solução para determinada situação. Quando a gente está caminhando com Jesus, através do Espírito Santo, Ele começa a dar direcionamento para a nossa vida. E isso é apenas para os discípulos, não é para a multidão. A multidão se contenta com o milagre, se contenta com a bênção, com a cura, mas o discípulo não, o discípulo ele vai além. Ele quer obedecer, ele quer agradar ao seu mestre. E o nosso mestre é Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que se entregou em favor dos nossos pecados, que apagou o nosso escrito de dívida que nós tínhamos. Então, que nós possamos ter isso em mente, de obedecer os mandamentos de Jesus. Vamos se colocar de pé? Muitas vezes, a caminhada com Jesus ela vai requerer de nós renúncias, deixar para trás algumas coisas. Por mais difícil que seja, isso é necessário. Porque quando a gente perde algo nosso, Deus coloca algo dele na nossa vida. É necessário que nós perder algumas coisas para que a gente receba outras de Deus. É preciso abrir mão das nossas vontades para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Um discípulo se diferencia da multidão também, sabe pelo quê? Porque a multidão ela está preocupada em satisfazer a sua vontade, mas um discípulo ele está preocupado em satisfazer a vontade do seu mestre, de Jesus. Ele não fala assim, Deus, eu trouxe aqui minha lista de pedidos e está aqui, não. Ele vai até Deus e ele fala assim, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está buscando de mim? O que eu posso fazer para contribuir para o teu reino? E quando você muda essa atitude de pedinte para uma atitude de discípulo, você começa a ser mais intencional com a tua vida. Você deixa o nível de multidão e passa para o nível de discípulo. Então, que nós possamos ir além nesse nível.
mais profundo em Deus, mais profundo na sua palavra e buscar agradar a Jesus. Não buscar a nossa vontade, mas abrir mão da nossa vontade para viver a vontade de Jesus. Amém? Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos nessa noite. Obrigado pelas pessoas que se dispuseram a estar aqui, a ouvir a Tua palavra, Pai, a ouvir tudo isso que eu falei aqui, Pai. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha convencer a cada coração desse senso de missão que precisamos ter, Pai. De cumprirmos o ID de Jesus, de cumprirmos essa missão que o Senhor nos deu, Pai. Essa missão de pregar a Sua palavra a toda criatura, Pai. Nós temos a missão de passar o bastão para a próxima geração, Pai. E essa missão muitas vezes é desafiadora, Pai. Nós temos medo, nós sentimos incapazes, nós sentimos muitas vezes diminuídos, mas nós sabemos, Pai, que essa missão não é baseada naquilo que nós sabemos, ou baseada naquilo que nós temos, mas é baseada na Sua autoridade, Jesus. E o Senhor recebeu toda a autoridade. E nós confiamos nessa autoridade para fazer a Sua missão, Jesus. Que possamos dia após dia abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso querer, mas e viver a Tua vontade, buscar o Seu querer, a Sua vontade para nossas vidas. Nos ensina, Pai, a se tornar parecido com Jesus. Que possamos caminhar tão próximos a Ti, Jesus, que as poeiras do Seu pé venham para nossas vestes, que possamos ter atitudes parecidas com as Suas no nosso dia a dia, Pai. Que possamos viver os Seus passos aqui na terra, Pai, e que as pessoas possam ver em nós as Tuas atitudes, Pai. Que possamos Te representar aqui na terra, Pai, que o Teu nome não venha sendo envergonhado pelas nossas vidas, mas que possamos, Pai, honrar o Teu nome, Pai, fazer tudo para a Tua glória, Pai, fazer tudo para o Teu louvor, Pai. Nos ensina a tomar a cruz todos os dias, Pai, a nos crucificar todos os dias, abrir mão do nosso querer, Jesus. Nos faz, Pai, discípulos Teus, que possamos pregar a Tua palavra em todo o tempo, Pai, todos os dias, aonde estivermos, Pai, que possamos estar fazendo os discípulos Seus, Pai. É o que eu te peço, Jesus, em Teu nome, amém.